Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira, a gente vai falar sobre a vitória do Furacão pela contagem mínima sobre o UFC Cascavel em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2023 na Arena da Baixada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então, bora lá falar sobre mais uma vitória do Atlético no Campeonato Paranaense. O Furacão que foi escalado pelo técnico Paulo Turra com Léo Link no gol, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho na linha de defensores, Eric, Alex Santana e Vitor Bueno no meio de campo, e Davi Terans, Pablo e Agustin Canóbio formando o trio de ataque. Um Atlético que teve um começo de jogo bastante lento, trocas de passe vagarosas, pouca movimentação, poucas trocas de posição, e nesse contexto de um time tão estático, ficou difícil para nós ter a posse de bola e principalmente criar oportunidades para marcar. E além disso, a gente viu um Cascavel que, se aproveitando dessa lentidão do Atlético, ainda criou algumas oportunidades para finalizar contra o gol defendido pelo Léo Link, que fez algumas boas intervenções. É verdade que nenhuma delas tão em uma situação tão clara quanto a desperdiçada pelo Pablo naquele rebote durante o primeiro tempo, mas ainda assim uma primeira etapa bastante abaixo de um Atlético que deveria fazer valer a sua capacidade técnica diante de um adversário inferior na Arena da Baixada. E nesse ponto, acho que vale a gente destacar o trabalho da comissão técnica no intervalo. A gente vai fazer outras críticas, mas esse ponto acho que é merecedor de um destaque positivo, que é o que o time de fato volta com uma nova atitude para o segundo tempo, com mais intensidade, com mais pegada, com mais velocidade. E nesse contexto de aumento de intensidade, o Atlético vai ganhando corpo no jogo e a sua superioridade técnica em relação ao time do Cascavel começa a aparecer na forma de ocasiões de gol. Uma que vale a pena a gente destacar é aquele lance que começa com um bonito corte do Pedrinho no campo de defesa, próxima linha de fundo ainda, e que termina com o Vitor Bueno encontrando o Terans em condição, inclusive, de bater para o gol, caso ele desejasse, mas o uruguaio prefere tentar uma escorada para que o Pablo batesse de frente e acaba exagerando na força, acaba desperdiçando aquela ocasião. Mas uma boa oportunidade para o Atlético já naquele momento. E um Atlético que acaba assim abrindo o placar na sequência, com o Pablo aproveitando um novo rebote do goleiro do Cascavel para marcar aquele que foi o primeiro gol do Furacão e que acabaria dando números finais ao placar. De negativo em relação ao Turra, acho que a gente precisa destacar as substituições, as escolhas dele. A entrada do Christian no lugar do Alex, eu acho que faz sentido pelo mau jogo que o Alex vinha fazendo. Acho que o Christian poderia sim ser uma boa alternativa, mas a gente precisa discutir todo o restante. A saída do Eric para a entrada do Hugo Moura, enquanto o Atlético ainda precisava construir o placar, o Eric poderia ser uma arma importante da bola aérea. Com a bola é mais jogador que o Hugo e vinha fazendo um bom jogo. Achei que não fazia sentido para o Atlético a saída do Eric naquele momento. E acho que mais grave do que isso, com o placar aberto, com o Atlético em vantagem, a gente viu o Turra sacar de campo Davi Terans e Vitor Bueno, os dois grandes articuladores que esse time tinha em campo, para as entradas de Léo Cittadini, um jogador de vertente aí um pouco mais defensivo em relação a Terans e Vitor Bueno, mais de condução de bola, mais de intensidade, de pressão, seja na saída do adversário, seja pressão defensiva. E, além disso, a entrada do Tomás Coelho, ou seja, um jogador de velocidade. O Turra abre mão do controle em prol de uma oportunidade de eventualmente acelerar no contra-ataque e de uma maior segurança defensiva no meio de campo, mesmo com o Atlético jogando em casa diante de um adversário muito mais fraco, como é o caso do Cascavel, com todo respeito ao Cascavel. E acho que isso é, sim, preocupante para o restante da temporada, na medida em que a gente vai ter adversários mais qualificados, principalmente em Brasileirão e Libertadores da América, e o Atlético deveria saber controlar esse tipo de jogo com a posse da bola e não somente apostando na velocidade ou recuando as suas linhas, como a gente viu o Atlético fazer diante do Cascavel na noite de hoje.
E além disso, mais uma vez o Turra morre, entre aspas, com uma substituição no bolso. O Atlético faz somente 4 das 5 mudanças possíveis. Para quem apregoava tanta necessidade de rotação de elenco, acho que isso é um equívoco. E também é um equívoco na medida em que um jogador a menos acaba tendo oportunidade de mostrar serviço. O Arriagada, por exemplo, é um jogador que o torcedor queria muito ver em campo no dia de hoje. Ficou no banco, desculpe, os 90 minutos. E o Turra, de novo, morreu com uma substituição no bolso sem nenhuma razão aparente. E falando aí rapidamente de jogador a jogador, Léo Link, achei que hoje mais uma vez foi seguro, sem qualquer ressalva dessa vez, né? Na última vez ele cometeu uma falha aí meio boba no segundo tempo, mas hoje uma atuação bastante sólida. Que eu achei que fez um bom jogo, procurou a linha de fundo, participou de algumas boas jogadas, assim como o Zé Ivaldo, que foi bastante seguro ao lado do Thiago Heleno, vou falar dos dois aí em conjunto. Foram competentes com a bola, fecharam bem os espaços. Acho que se houver um mínimo de meritocracia no trabalho da comissão técnica, o Zé tem que estar posicionado em condições de disputar pelo menos a titularidade com o Pedro Henrique. Tá? Porque realmente o início de temporada do Pedro Henrique não dá maiores garantias do que a gente tinha no final do ano passado, e o Zé tem um começo de temporada melhor do que o Pedro, melhor do que o Matheus Felipe, e até o momento é a companhia mais adequada para o Thiago Heleno dentre as opções disponíveis no elenco. Pedrinho fez um bom jogo, tá? Achei que é evidente que os parâmetros de comparação em relação às atuações anteriores eles são muito ruins, mas achei que ele fez um jogo discreto do ponto de vista defensivo, até com algumas boas intervenções. Foi seguro com a bola, que vinha sendo um problema, e participou bem ativamente de algumas jogadas ofensivas. Então, um Pedrinho que a gente viu mais próximo daquele nível em que ele estava no final do último ano. Isso é um ganho importante para o Atlético, que tem aí um Fernando com um pequeno probleminha muscular, a gente espera que ele se recupere rapidamente. E o Pedrinho bem é uma maior garantia aí para o restante da temporada. Eric achei que fez um bom primeiro tempo, encontrou alguns bons lançamentos longos, participou mais ou menos bem das trocas de passe. Vale para ele aquilo que vale em relação a todo o time, bastante lentas essas trocas de passe. Mas achei que fez sim um bom jogo, teve uma atuação sólida para um volante. Alex Santana, acho que é merecedor de críticas, mais uma vez, não por falta de qualidade, porque não é esse o caso, mas principalmente pelo fato de que sem Fernandinho em campo, o Alex é um jogador que precisa procurar mais a bola, procurar ditar o ritmo das nossas jogadas, porque o Atlético precisa dele, principalmente quando o companheiro dele de meio de campo for um volante de contenção, como era o Cris, como era o Eric e como seria caso fosse o Hugo Moura. O Alex precisa ser mais determinante na circulação de bola do Atlético e a gente não tem visto isso nesse começo de ano. Vitor Bueno, no primeiro tempo, bastante mal, como todo o time do meio para frente, praticamente. Mas no segundo tempo, uma melhora bem significativa, conforme o time foi se movimentando. Participou de uma jogada que poderia ter gerado gol, aquela situação em que o Terence tenta ajeitar para o Pablo. Não foi o melhor jogo dele na temporada, mas achei que na soma daquilo que a gente viu no primeiro e no segundo tempo, fez sim um jogo bem razoável. Terence acho que vale mais ou menos a mesma lógica do Vitor Bueno, num primeiro tempo aí bastante apagado, até por conta de poucas opções para ele procurar bons passes, né? Mas no segundo tempo apareceu mais, participou mais de algumas jogadas importantes e decisivas, e acho que segue sendo o grande destaque do Atlético nesse início de temporada, ao lado de Agustín Canóbio, que também sofreu na primeira etapa, mas no segundo tempo, principalmente, com mais movimentação, podendo se movimentar de uma maneira mais livre pelo campo. Foi importante para o Atlético mais uma vez, segue em um crescimento muito bom de se acompanhar, e acho que tem tudo para ser uma opção importante ao longo do ano. Pablo marca o gol da vitória, desperdiça uma chance clara no primeiro tempo, não fez um mau jogo, lutou bastante com a defesa do Cascavel, procurou participar das jogadas, acho que fez sim um jogo de razoável para bom, merece o reconhecimento da torcida pelo que tem feito nesse início de temporada, mas fica a pergunta para que o Turra responda ao longo dos próximos jogos, até onde essa boa fase do Pablo justifica, por exemplo, uma não utilização do Vitor Roque num primeiro momento, ou de imediato, que o Roque volte, por exemplo, no banco. Eu acho que o caminho não é esse. O Roque é um grande destaque do Atlético, junto com o Terence, eventualmente aí com o Canóbio, com o Fernandinho. Então, para mim, se a decisão fosse minha,
Roque, estando à disposição, é titular do Atlético, independentemente da boa fase do Pablo. Mas é uma pergunta que a gente só vai poder ver respondida nos próximos dias. Espero que o Turra não decepcione nesse aspecto. Em relação a Christian, achei que entrou melhor do que o Alex Santana, mas não fez também um grande jogo. Participou de algumas jogadas, poderia ter procurado mais a bola também, mas acho que na comparação com o que apresentou o Alex, o Atlético teve sim um ganho de qualidade nessa mudança, diferentemente do que a gente viu na saída do Eric para a entrada do Hugo Moura, o que é um jogador de muita pegada, de muita intensidade, tem aí um prestígio interessante com a torcida. Acho que terá sua utilidade ao longo do ano, mas não gostaria de ter visto ele em campo hoje. Acho que o mesmo vale para Léo Cittadini, principalmente quando a gente considera a saída de um jogador de criação contra um adversário mais fraco para a entrada de um jogador de maior pegada no meio de campo. Acho que o Atlético poderia controlar essa partida com a bola, não recuando no campo. E acho que o mesmo poderia ser dito em relação ao Coelho, mas que o Coelho pelo menos imprimiu velocidade em alguns lances, conseguiu uma finalização interessante no segundo tempo e se mostrou um jogador bastante produtivo em termos de volume de jogo, diferente do que a gente viu do Cittadini, por exemplo. Então, assim, gente, de um modo geral, um bom jogo do Atlético, deu para o gasto, como dizem. Vitória que garante a primeira posição na tabela de classificação da fase de grupos, na primeira fase do Campeonato Paranaense, né? E o Atlético volta a campo no próximo domingo, dia 26, lá no Estádio do Café, para enfrentar a Londrina, em uma partida que servirá somente para cumprir tabela. E, tendo esse tempo à disposição até o dia 26 de fevereiro, espero que o Turra faça algumas experiências em relação a Arriagada, em relação a Vitor Roque, em relação a alguns meninos que não foram aproveitados nesse começo de Campeonato Paranaense e que a gente pode ter alguma boa chance de observar em um jogo que não vale rigorosamente nada. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.